está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, sou professora de Direito Penal e esse programa é uma parceria da Rede de Ensino LFG com a TV Justiça. O nosso programa vai dar dicas para você que vai prestar o exame da OAB. O programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, você vai ter uma breve explicação sobre o tema escolhido. Na aula de hoje, eu escolhi para falar com você excludentes de ilicitude. No segundo bloco, eu vou aqui responder perguntas dos candidatos de todo o Brasil a respeito desse mesmo tema. E no nosso terceiro e último bloco, nós vamos resolver algumas questões que já caíram em provas passadas da OAB sobre esse mesmo tema. Portanto, vamos ao tema de hoje, excludentes de ilicitude, e vamos ao nosso primeiro bloco. Pois então, vamos falar aqui de excludentes de ilicitude. É uma matéria muito importante, porque cai muito nas provas de concurso público e de OAB, não é diferente, também tem altíssima incidência. E apesar de ser um nome um pouco extravagante, pelo menos para aqueles que não estão familiarizados com a área, não é uma matéria em si mesma muito difícil. Ela pode ser perfeitamente apreendida nos nossos 20 minutinhos aqui de exposição. Então, vamos a ela. A primeira coisa que é interessante você saber é um jogo de sinônimos. Porque pode aparecer uma terminologia um pouco diferente, que não é excludente de ilicitude, e você tem que saber do que se está falando. Eu quero dizer sobre excludentes de antijuridicidade. Então lembre-se que ilicitude é sinônimo de antijuridicidade. Aliás, a própria composição morfológica dessas palavras indica isso, não é mesmo? É um prefixo de negação, ilícito, antijurídico, acoplado a um radical que diz respeito à lei, à justiça, ilícito, antijurídico, ilegal, injusto. Então lembre-se que ilicitude e antijuridicidade são a mesma coisa. E mais do que isso, justificantes. Às vezes os doutrinadores e os concursos usam essa terminologia. Justificantes é a mesma coisa. Justificantes são aquelas situações que justificam a prática do fato típico. Olha que interessante, não é justificam do ponto de vista moral, uma desculpa. Não, justificam do ponto de vista jurídico, tornam justo. O que significa justificar? Tornar justo. É isso que as excludentes de ilicitude fazem, tornam justa a prática do fato típico. E um quarto sinônimo é discriminante. Note, D com E, não é de discriminação, é discriminante. Discriminante no sentido de descriminalizar. Então é disso que nós vamos falar hoje, das excludentes de ilicitude, das excludentes de antijuridicidade, das justificantes, das discriminantes. Mas como assim, Patrícia? Como discriminantes? Vão discriminar o quê? Como excludentes de antijuridicidade, como justificantes, vão justificar o quê? Ora, vão justificar o fato típico. Então a gente tem que partir da premissa, a gente tem que partir de um conceito analítico de crime, que me diz que o fato típico goza de uma presunção de antijuridicidade. Veja, tipicidade e antijuridicidade não são a mesma coisa, mas existe uma presunção de que se o fato é típico, ele é também antijurídico. Pense num homicídio. Quando alguém é processado por homicídio, o Ministério Público, que é a parte legítima para entrar com a ação, tem que provar para o juiz que o homicídio é contra a lei. Se alguém é processado por furto, será que eu preciso provar que furtar é errado? Quando alguém é processado por lesão corporal, eu preciso demonstrar que bater é crime? Quando alguém é processado por sequestro, cárcere privado, eu preciso demonstrar que isso é proibido? Não preciso. Porque fatos típicos presumem-se antijurídicos. Acontece que essa presunção não é absoluta. Essa presunção pode ser afastada. E como é que essa presunção pode ser afastada? Por uma excludente de antijuridicidade. Então, as excludentes de antijuridicidade são as situações nas quais o Estado permite
a prática de um fato típico. Veja, o fato não deixa de ser típico, ele continua sendo típico. Mas o Estado passa a permiti-lo, o Estado passa a considerá-lo como justo. Bem, feita essa primeira explicação sobre o que são as excludentes de ilicitude, quais são as excludentes de ilicitude? O Código Penal, na parte geral, prevê 4 excludentes de ilicitude. A primeira é a legítima defesa. Quer dizer, na verdade, ela não é exatamente a primeira. A primeira é o estado de necessidade, mas eu acho que isso faz parte do DNA humano, pensar em primeiro lugar na legítima defesa. É o instinto de defesa. Então, a legítima defesa depende de determinados requisitos. E é isso o que nós temos que identificar para conseguir resolver uma questão de forma adequada. Quais são os requisitos da legítima defesa? Veja um breve conceito de legítima defesa para que você possa nele identificar os requisitos. Para agir em legítima defesa, é preciso que você pratique o fato típico para repelir uma injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Vamos repetir? Age em legítima defesa quem pratica o fato típico, mas não pratica por maldade, por vingança. Não. Pratica para repelir, para afastar uma injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou de terceiro, usando moderadamente os meios necessários. Essa é a definição legal de legítima defesa. Agora vamos pensar dessa definição os seus conceitos fundamentais. O primeiro conceito presente nessa definição é a ideia de agressão. É preciso que eu esteja sendo agredida. Aliás, eu acho que isso é intrínseco da própria ideia de defesa, né? Como é que eu vou me defender se não estou sendo agredida? É preciso que eu esteja sendo agredida. Você vem me assaltar, você vem me estuprar, você vem me bater, me matar, e eu estou me defendendo de você. O segundo requisito é que essa agressão tem que ser injusta. Ah, interessante. Quer dizer que se a agressão for justa, eu não posso me defender. Digamos que um policial venha me prender com mandado de prisão. Ele está cumprindo o mandado de prisão, ele vem me prender. Eu posso matar esse policial e alegar legítima defesa? Claro que não. Porque embora ele esteja me agredindo, ora, ele está me privando da minha liberdade. É uma agressão justa. E dela eu não posso me defender. Então o segundo requisito é que a agressão seja injusta. Terceiro requisito. Nós sabemos que quem deve nos defender não somos nós mesmos, né? O Estado é que tem o poder exclusivo do uso da força na nossa sociedade e é ele que deve nos defender. Acontece que em situações em que o Estado não está presente e eu estou sofrendo um ataque imediato, o Estado que não está ali para me defender também não pode me punir por ter defendido a mim mesma, concorda? Então a agressão tem que ser atual ou iminente. A agressão é aquela que está acontecendo ou que está prestes a acontecer. Eu não posso me defender de uma agressão passada. Até porque não existe defesa se a agressão já acabou, né? Aí não seria legítima defesa. Aí eu teria que chamar de legítima vingança. E isso não é admitido no direito brasileiro. Então a agressão tem que ser atual ou iminente, não pode ser passada. Mas ela também não pode ser futura. Quer dizer, o máximo de futuro que se admite é o futuro iminente, prestes a acontecer. Se alguém me diz, Patrícia, eu vou matar você amanhã. Ora, isso não me dá o direito de me defender. Eu posso ir a uma delegacia de polícia, eu posso recorrer aos meios estatais de proteção. Então a agressão tem que ser atual ou iminente. Agora, se alguém vem me bater com um tapa na cara,